Fazia só um ano desde o casamento quando meu marido, Ricardo, partiu para uma longa viagem a trabalho para Manaus. Nós moramos numa cidadezinha tranquila no interior de São Paulo, na casa dos pais dele. Comigo ficou seu pai, o senhor Antônio Carlos. Ele aparenta ter mais de 60 anos, mas se mantém firme, com ombros largos, sempre impecável, e com aquela rara polidez à moda antiga que quase não se vê mais. No começo eu ficava um pouco sem graça perto dele. Afinal, morar com um homem, mesmo que mais velho, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas depois ficou mais tranquilo. Ele se revelou um homem bom, cuidadoso e com um ótimo senso de humor. De manhã, eu vestia um vestido leve de algodão com botões no peito e um cinto fino marcando a cintura. Prendia o cabelo num coque baixo e calçava sapatilhas macias. O senhor Antônio Carlos invariavelmente me observava enquanto eu me movimentava na cozinha, e sorria com gratidão. Às vezes, me dizia onde as coisas estavam guardadas, outras vezes, apenas ficava sentado em silêncio com uma bolsa de água quente na barriga, observando. Mariana, ele me chamou um dia, enquanto eu lavava a louça. Você me ajuda depois, como ontem. Eu sabia do que ele estava falando. Pela terceira semana, eu o ajudava com as injeções e a medição de glicose. Ele tinha diabetes tipo 2, e o médico recomendou um controle rigoroso dos níveis, de manhã, depois de comer e antes de dormir. No total, chegava a ser umas 20 vezes por dia. No início, ele ficava constrangido de me pedir, mas depois entramos num ritmo. Tudo acontecia de forma quase ritualística. Eu pegava o medidor, limpava seu dedo cuidadosamente com álcool, e pressionava a ponta da lanceta. Ele sempre fechava os olhos. Eu também. Era como se fosse algo íntimo, mais do que um simples cuidado. Naquele dia, pela primeira vez, notei que ele segurou minha mão por um pouco mais de tempo, um toque suave, um pouco mais quente que o normal. Eu não soube como interpretar aquilo, mas fingi que não percebi nada. À noite, antes de dormir, ele chamou de novo. Mary, preciso medir mais uma vez antes do jantar. Você não se importa, né? Eu assenti com a cabeça. Ele estava sentado na poltrona, e eu me ajoelhei na sua frente para pegar o dedo com mais facilidade. Sua mão estava quente e seca. De repente percebi como ele me olhava atentamente de cima a baixo para o meu rosto, para as alças finas da minha camisola, para a curva do meu pescoço. Você é como um anjo, Mariana. Não sei o que seria de mim sem você. Desviei o olhar. Senhor Antônio Carlos, é um prazer ajudar. De verdade. Ele não respondeu nada, apenas suspirou de um jeito muito humano, pesado e ao mesmo tempo aliviado. Eu me levantei, guardei o aparelho na caixa, mas sentia que o ar no quarto tinha mudado, estava tenso, denso como antes de uma tempestade de verão. No dia seguinte, tudo se repetiu. Só que agora ele mesmo começou a me chamar nos horários certos, até de noite. Eu estava cansada, mas não conseguia recusar. Ele me elogiava cada vez mais pela minha delicadeza, pela paciência, pelas mãos suaves. Às vezes eu me pegava escolhendo de propósito vestidos com tecidos mais grossos, mas com um decote maior, ou vestindo meias finas que transpareciam um pouco através do meu roupão. Porque eu não sei. Talvez pelo desejo de ser notada, talvez pela solidão. Certa manhã, saí do banho e notei que o senhor Antônio Carlos estava parado na porta, como se por acaso. Seu olhar percorreu meu pescoço molhado, a toalha que mal se segurava no meu peito. Desculpe, não sabia que você ainda não estava vestida. Eu sorri. Está tudo bem. O senhor não fez por mal. Mas a partir daquele dia eu já sentia que algo entre nós tinha mudado, e fiquei um pouco ansiosa. Passou uma semana desde aquela manhã da toalha. Tudo parecia como sempre, mas algo nele havia mudado. Ele ficou mais quieto, pensativo. Até nas medições de glicose surgiu uma certa timidez. Como se ele tivesse medo de estragar o fio fino que nos ligava. Mariana, talvez hoje a gente possa pular a medição da noite? Ele perguntou uma vez com cuidado, quase se desculpando. Por quê? Eu me surpreendi. Só para você descansar. Você anda cansada. Eu andava cansada. Sim, mas naquele momento senti uma pontada de algo desagradável. Ele não queria mais que eu o tocasse, ou será que sentiu o que eu estava sentindo? Fiquei confusa. Naquele dia, escolhi de propósito um vestido de florzinhas com um decote canoa largo e tecido encorpado. Ele cobria quase tudo, mas ficava justo, marcando a cintura. Deixei os cabelos soltos. O senhor Antônio Carlos uma vez comentou que gostava de cabelos longos. Quando lhe trouxe o aparelho, ele demorou a olhar no meu pulso. Você está muito bonita hoje, Mariana. Obrigada, respondi rápido demais. Sentei-me ao lado dele como de costume. Mas desta vez ele colocou a mão na minha cintura. Um toque suave e quente.
Para ajudar a manter o equilíbrio, ele disse, mas seus dedos se moveram levemente, sem insistência, sem grosseria, mas com ternura. Eu congelei, o coração batendo nos meus ouvidos. O aparelho apitou. Os números estavam normais, mas o meu estado não. Naquela noite não consegui dormir. Os pensamentos se embaralhavam. O corpo queimava com uma estranha agitação. Lembrei de como ele me olhou, como seus dedos se apertaram, como demoraram na minha cintura. Teria sido por acaso? Eu queria aquilo? Na manhã seguinte, ele estava tenso, não olhava nos meus olhos. As medições foram em silêncio. Só na saída ele disse baixinho, me perdoe se eu... Não, está tudo bem, eu o interrompi. De verdade. Ele assentiu, mas era visível o quanto ele se controlava. No mesmo dia, chegou uma encomenda do meu marido. Havia um bilhete, minha Mari, para você. Você é a minha deusa. E uma lingerie vermelha fina de renda, claramente não para o dia a dia. Senti um arrepio na espinha. Guardei o conjunto no armário, mas o pensamento girava na minha cabeça. Se eu o vestisse, ele notaria. Reagiria? Eu não deveria pensar assim. Sou casada. Mas na noite seguinte, eu não aguentei. Vesti aquela lingerie por baixo do roupão. Para mim mesma eu me justifiquei para me sentir desejada. Apenas para me lembrar que sou uma mulher. Quando ele chamou para a medição da noite, eu fui devagar. Cada passo ecoava no meu peito. Ele estava de pijama, penteado com esmero. Parecia cansado, mas ainda assim altivo. Quando me inclinei para pegar o aparelho, o roupão se abriu um pouco. Seus olhos correram para lá, e ele se virou bruscamente. Mari, ele sussurrou. Se eu te pedir para ir embora agora, você vai? Não, sussurrei de volta. Eu fico, se o senhor não se importar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois estendeu a mão lentamente e tocou meu ombro, mas não mais abaixo. Eu não me atrevo, mas não sou cego. Eu cobri a mão dele com a minha. Nós não fizemos nada condenável. Nem toques, nem palavras. Apenas o olhar, apenas a mão sobre a mão, apenas a respiração na noite silenciosa. Mas a partir daquela noite, a nossa casa se tornou um lugar diferente. Depois daquela noite, tudo mudou, embora externamente tentássemos manter o ritmo anterior. Medições, refeições, conversas. Tudo seguia o plano. Mas uma tensão silenciosa se instalou entre nós. Eu comecei a pegar seu olhar em mim com mais frequência. Não com desejo, não, mas com uma admiração resignada. Como se ele fosse grato apenas por eu estar por perto. Ele se tornou especialmente educado, quase formal, e isso só intensificava a sensação de algo secreto. Agora, quando eu me aproximava com o aparelho, ele ajeitava a camisa, arrumava o colarinho, como se estivesse se preparando para um encontro. Um dia, antes de uma chuva, a luz da casa acabou. Acho que é algo na caixa de força de novo, ele resmungou, levantando-se da poltrona. Eu vou com o senhor. Tenho uma lanterna pequena. Descemos para a lavanderia nos fundos da casa. Cheirava a umidade e a sabão em pó. Ele segurava a lanterna, eu a caixa de ferramentas. Quando ele começou a abrir a caixa de força, escorreguei no piso molhado e, para não cair, agarrei seu ombro. Nós paramos. A mão dele pousou na minha cintura. Com a outra mão, ele segurava a lanterna, e a luz caiu diretamente nas minhas coxas. Eu estava com um vestido de casa leve, de malha fina, e de repente percebi como o tecido estava esticado. Desculpe, eu suspirei. Ele não respondeu, apenas me puxou um pouco mais para perto, como que por inércia. Minhas costas tocaram seu peito. Durou apenas um segundo. Mas naquele segundo havia tudo. A solidão, a proibição, o calor. Quando a luz voltou, ele se afastou bruscamente e sussurrou. Precisamos ser mais cuidadosos, Mariana. Não devemos. Eu não respondi. Mais tarde, já no meu quarto, notei que o roupão dele tinha ficado no cabide. Senti vontade de me aninhar nele, naquele tecido, no cheiro dele. Tabaco, menta e um sabonete masculino limpo. Passei os dedos pelo forro. Era macio. De repente, uma estranha excitação tomou conta de mim. Sentei-me na cama, abraçando o roupão, e fechei os olhos. Senti vergonha, mas junto com a vergonha havia outra coisa, um desejo ardente de ser notada, de ser necessária, mesmo que no limite. No dia seguinte, ele demorou a sair do quarto. Quando finalmente apareceu barbeado de camisa e com um perfume novo, senti uma pontada de algo agudo. Como o senhor se sente? Perguntei. Melhor, só não sei como olhar para você agora. E para que olhar se pode sentir? Disparei, e me assustei com minhas próprias palavras. Ele se aproximou, parando a um passo de mim. Ficamos em silêncio, e apenas o silêncio zumbia. Mariana, ele começou. Eu levantei os olhos. Eu nunca vou tocar em você, mesmo que sonhe com isso todas as noites.
Eu assenti e naquele segundo, entendi, ele já me tocava muito mais profundamente do que a pele. Logo o outono chegou. As folhas no quintal começaram a cobrir o caminho com tapetes dourados. Todos os dias eu saía com a vassoura para varrê-las. O senhor Antônio Carlos agora saía comigo. Apenas ficava na porta, observando. Às vezes, pegava uma velha vassoura de palha e ajudava. Trabalhávamos em silêncio, mas o silêncio não era vazio. Nesses momentos parecia que se ele tocasse minha mão, o mundo pararia. Numa dessas tardes, ele de repente me estendeu um casaco. Você vai pegar um resfriado, disse ele, amarrando o cinto em mim. Suas mãos demoraram na minha cintura mais do que o necessário. E quando ele se afastou, seu olhar não era apenas quente, era faminto. Eu me virei e entrei em casa, mas por dentro tudo se contraía. Como me assustava o quão forte eu reagia. Naquela noite tive um sonho. Eu estava diante do espelho, com aquele conjunto vermelho que meu marido me deu. Por cima, o roupão do senhor Antônio Carlos. Eu me viro e o vejo parado atrás de mim, olhando com aquele mesmo olhar, sem se mover, apenas olhando. E eu não me escondo, eu abro o roupão. Acordei suando, e o primeiro pensamento foi, se ele tivesse entrado, eu não o teria impedido. Alguns dias depois, aconteceu algo que me desorientou. Eu o encontrei no quarto sem camisa. Ele estava trocando um curativo de uma vacina e quando entrei, não teve tempo de se cobrir. Eu parei. Seu tronco estava bronzeado, forte. Nele não havia velhice. Havia o corpo de um homem que se cuida, e eu, uma mulher, não pude deixar de notar. Ele estendeu a mão para a camisa, mas de repente eu me aproximei. Onde devo aplicar a injeção? Perguntei. E minha voz tremeu. Mariana, ele quis dizer algo, mas eu já estava me inclinando para limpar a pele. A pele estava quente. Eu mal a tocava. Nós dois quase não respirávamos. Pronto, sussurrei. Ele se virou. Eu permaneci meio curvada, e nossos rostos ficaram próximos. Próximos demais. Se você não for embora agora, ele começou. Eu não fui. Ele não me tocou, mas sua respiração tocou minha bochecha, como o vento de outono. Nós dois sabíamos que naquele momento havíamos cruzado a fronteira além da qual nada mais podia ser explicado como cuidado. Mais tarde, quando voltei para o meu quarto, tirei o roupão, fiquei de lingerie e deitei na cama. Segurava em minhas mãos sua camisa velha, a que ele deixará na poltrona. Cheirava a ele. Lentamente a pressionei contra o peito, o pescoço, o rosto. Foi um momento de fraqueza. Eu me permiti isso porque não conseguia mais resistir internamente. Eu queria sentir o cheiro dele, queria pensar que ele estava ali perto, naquele travesseiro, naquela colcha. Na manhã seguinte, ele não disse uma palavra sobre isso, mas seu olhar era outro, como o de um homem que entendeu algo sobre si mesmo e sobre a mulher ao seu lado. E à noite, na hora habitual da medição, ele disse de repente, Mariana, eu tive um sonho. Eu também respondi. Ele assentiu, como se entendesse. Nós não podemos. Já é tarde demais, sussurrei. Os últimos dias de outubro trouxeram um nevoeiro denso e um vento gelado. A casa ficou fria. Eu andava com seu cardigã de tricô cinza com os cotovelos gastos, mas quente como suas mãos. O senhor Antônio Carlos não dizia nada quando me via com ele, apenas olhava. Agora ele se levantava mais cedo que eu, preparava chá de hortelã, colocava o aparelho na mesa, sempre no mesmo lugar, todas as vezes. Mariana, você é como meu coração, ele disse um dia. Se você parar, eu simplesmente deixo de existir. Eu não sabia o que responder. Queria chorar, ou me jogar em seus braços, abraçá-lo e esquecer tudo. Esquecer que não sou livre, que isso é errado, que já não são apenas emoções. Naquela noite sonhei de novo. Estávamos sentados num quarto escuro. Ele segurava meu pulso com delicadeza, mas com firmeza. Eu não tentava me soltar. Eu vestia a camisa dele e nada por baixo. Eu sussurrava para ele não parar. Acordei tremendo. Era mais do que um jogo da imaginação. O verdadeiro drama aconteceu no final da semana. Meu marido ligou à noite, disse que voltaria em 3 dias. Eu gelei. No peito havia de tudo, alegria, culpa, medo e decepção. Eu não podia acreditar que esse sentimento também estava em mim, como se algo estivesse desmoronando, e não se construindo. Senhor Antônio Carlos, eu disse no jantar, meu marido está voltando. Ele assentiu em silêncio, depois olhou pela janela. Eu sabia que isso aconteceria. Só não pensei que seria tão difícil. Aproximei-me dele. Ele estava sentado na poltrona, as mãos cerradas. Coloquei minha mão em seu ombro. Ele a cobriu com a sua, e eu senti um tremor. Nós não fizemos nada, tentei dizer, mas a voz me traiu. Às vezes, o nada é o mais assustador de tudo, Mariana. Você sentiu? Eu também senti. Sentei-me no chão diante dele, como sempre fazia para a injeção.
Só que agora o aparelho ficou na mesa. Apenas ficamos sentados em silêncio. Ele acariciava meus cabelos devagar, como se estivesse se despedindo. Você é a luz que eu nunca tive. O calor que eu não sentia há muito tempo. Ele se inclinou, os lábios quase tocaram minha testa. Quase. Mas não o fez. Ele não se atreveu. Na manhã seguinte levantei e ele não estava lá. Nem na cozinha nem na sala. Seu quarto estava vazio. Sobre a cama havia uma folha de papel. Mariana, eu fui para aquele hotel fazenda de que falei. Você lembra, não é? Quero que você receba seu marido com tranquilidade. Que sua alma esteja em paz, e que tudo dê certo para você. Eu não estou indo porque você me rejeitou, mas porque não me reconheço mais e tenho medo. Obrigado pelo calor. Se algum dia você abrir a porta e eu estiver lá, apenas saiba, eu não esqueci. Com carinho, antes de Cristo. Eu li a carta e as lágrimas caíam sobre a mesa. Ele tinha ido embora. E naquele momento eu entendi, eu não era mais a mesma mulher de um ano atrás. Eu era outra mulher, que teve algo quase proibido, quase mágico, mas tão vivo. 3 dias se passaram. Meu marido chegou. Eu o recebi com o mesmo cardigã cinza. Ele me abraçou, inspirou o cheiro dos meus cabelos e sussurrou. Você está com um cheiro diferente, como se tivesse vivido de verdade. Eu me aninhei nele, fechei os olhos e naquele momento, senti que alguém observava. Fui até a varanda. Do outro lado da rua, longe, perto do ponto de ônibus, estava ele, o senhor Antônio Carlos, com uma mala. Ele olhava para cima diretamente para mim. Não sorriu, apenas assentiu uma vez com a cabeça e se foi.